É o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre a peça inicial, assim, a peça que agrega todas as outras demais peças de um computador, que é chamada de placa-mãe. Tá? Quando a gente começar a voltar até as aulas presenciais, a gente vai para o laboratório, eu levo cada turma, a gente pega um computador que a gente tem lá, mesmo sendo um pouco mais antigo, a gente abre ele, tira a placa-mãe, vê como é que a gente coloca ele no gabinete, eu mostro para vocês cada um dos componentes que a gente vai aprender aqui na aula. Tá? Então, vocês vão acabar manipulando esse equipamento e vocês vão acabar tendo um pouco mais de confiança na hora de fazer alguma coisa. Tá? Mas é tudo que vocês forem fazer, lógico, vocês têm que fazer com bastante análise primeiro, entender os princípios assim que você tem que ter para evitar de alguma peça estragar, mas pelo menos ter um conhecimento sobre essas peças vai ajudar vocês no futuro. Por exemplo, você tem um computador de vocês, mas por que ele está lento? O que eu posso fazer para poder melhorar? Como que eu consigo melhorar o meu computador? O meu computador permite eu colocar uma memória a mais, um processador a mais, uma placa de vídeo a mais moderna. Colocar uma placa de vídeo mais moderna vai adiantar alguma coisa? Então, conhecer, não que vocês vão trabalhar com a manutenção, mas pelo menos ter um conhecimento sobre como as coisas funcionam, fica muito mais simples de você pensar, eu tenho que comprar outro computador, eu posso gastar menos dinheiro, dar uma incrementada nele, e aí eu consigo usar ele por muito mais tempo, né? Pelo menos mais um tempo. Tá? Então, a primeira parte, né, do hardware que eu vou falar para vocês é sobre placa-mãe. Deixa eu voltar aqui. Ok, então o roteiro hoje eu falo sobre placa-mãe, o que é a placa-mãe, os tipos de placa-mãe que a gente tem no mercado atualmente, existem vários tipos diferentes, mas eu vou falar os principais de placas para desktop, para computador pessoal, esses que tem esses gabinetes comuns, sem ser notebook, né? Mostro uma fotinha ou outra assim de uma placa-mãe de notebook, uma placa-mãe de um smartphone, tá? E aí depois eu entro nos componentes, mas focando principalmente nos computadores pessoais, tá? Então, lá nos componentes, vocês vão ver aqui, ó, soquete CPU, onde fica a CPU, chipset, o que é isso, né? É um chip, mas eu vou explicar para vocês. Os componentes on-board e off-board, vou explicar também. O que são os slots, os conectores de energia, BIOS, setup, bateria e jumper, e no final os conectores de periféricos, que fica atrás lá do computador, basicamente. Então vamos começar pela placa-mãe. A placa-mãe, se vocês abrirem o gabinete, vocês vão ver uma placa grandona assim, onde tudo se encaixa nela. Se vocês olharem aqui, à direita aqui, você tem uma placa de circuitos integrados, tem vários, se você olhar por trás dela, tem vários fios metálicos, né, várias trilhas ligando de um componente ao outro, de uma conexão à outra, fazendo as conexões aqui com os engates da parte de trás do computador, local para você colocar uma CPU, local para você colocar aqui, ó, em verdinho aqui, umas placas de expansão, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de rede, uma placa de rede Wi-Fi, alguns para você conectar, colocar aqueles conectores USB, tá? E aos poucos vocês vão entendendo o funcionamento aí desses componentes. Tá? Então, basicamente é a placa central onde todas as outras se encaixam. Então, por exemplo, HD, SSD, memória, teclado,
mouse e placa de vídeo. Então cada um aqui vai ter um local específico para conectar, tipo esses verdinhos aqui na horizontal são de memória, né? Tem um pretinho também aqui, mas não está dando para ver direito. Esses na vertical aqui, ó, são placas de expansão, por exemplo, placa de vídeo, e outros locais. Mas depois eu passo em cada um desses locais aqui mostrando. Então olha só, aqui é um outro exemplo de placa-mãe, tá? Que ele é uma placa-mãe um pouco mais antiga, mas eu botei essa aqui porque ela é bem clara e mais fácil de visualizar. E basicamente o que a gente tem? A gente tem um local aqui, onde a gente coloca aqui a CPU, então é chamado de socket de CPU, em inglês é socket, né? Então é um local onde você vai encaixar a sua CPU para ela passar a funcionar nessa placa-mãe. Na realidade, as placas-mãe de desktop, esse socket você consegue tirar a CPU. Você pode botar uma mais nova, uma mais moderna, se a placa-mãe aceitar. No caso de placa-mãe de notebook ou de smartphone, a CPU já é soldada direto na placa. Então, quer dizer, você não tem possibilidade ali de atualização. Tudo bem? Mas aqui o principal mesmo dessas sockets de CPU é que quando você vai comprar o seu computador, você vai escolher uma placa, né, o melhor possível, de acordo com o dinheiro que você tem. E aí, para baratear para os fabricantes, eles deixam uma possibilidade de você colocar a CPU que você quiser. Aí você vai, compra uma CPU melhor, né, ou mais barata, e encaixa ali. Como você tem famílias de CPU que tem os mesmos engates embaixo, então você pode escolher e colocar ele aqui. Tá, então essa aqui é a parte principal da placa-mãe, que é onde fica a CPU, que é a socket dele. Eu falo um pouco mais. Aqui embaixo, repara, está perto da CPU, está próximo. Isso aqui é a memória. Só que é a memória RAM. É a memória principal do computador. Então por isso que ele fica perto. A CPU tem que ter um acesso rápido ali aos dados que ficam armazenados nessa memória RAM. Tá? Então o local onde a gente engata o módulo de memória RAM é chamado de slot. É só um local de engate aqui, tá? Próximo também aqui a CPU, repare que é um trio, tá? Eles estão juntinhos. Esse daqui, que está escrito Gigabyte, é a marca, né, dessa placa-mãe, ele é chamado de chipset. Na realidade, tem dois chipsets nessa placa, né? Mas primeiro nesse daqui, ó, que está próximo à CPU e à memória RAM. Ele é o principal componente que interliga aqui, ó, a CPU, a memória RAM, e aqui do lado tem um slotzinho azul na vertical que vai ficar a placa de vídeo. Então ele fica centralizando esses principais componentes que são os mais rápidos do seu computador. Esse trabalho de forma mais rápida. Tá? Então, ele é um chip que inclui um set, né? Na verdade em inglês set é um conjunto, né? Ele inclui um conjunto de chips ali dentro dele que faz várias coisas, né? Então, fazer a ligação da CPU com a memória RAM, fazer a ligação com os slots de memória, a placa de vídeo, o teclado, o mouse, então ele tem várias funcionalidades, mas o que é importante saber agora é que ele é um conjunto de chips que fica englobado ali. Nas placas um pouco mais antigas, tem dois chipsets. Esse, que é o mais próximo da CPU, e esse aqui que fica mais afastado. Tá? Esse chipset aqui, que ele acaba cuidando de outros slotzinhos aqui, ó, tá vendo esses branquinhos? Na verdade são mais lentos. Faz a ligação aqui com os USB, o HD, SSD, tá? Então ele acaba ficando responsável por interligar alguns equipamentos um pouco mais lentos. Tudo bem? Aqui, nesses conectores aqui, chamados slots, que ficam na vertical aqui, que aparecer aqui agora, eles são chamados de slot de expansão. Então, quer dizer, a princípio, você compra a placa-mãe, bota a CPU, memória, ligou ali a energia, alguns outros detalhes a mais,
e bastaria isso daqui para você ter um computador funcional. Mas se você quiser colocar algumas placas extra para o seu computador ficar melhor, aí você tem esses slots de expansão aqui. Depois eu falo das possibilidades que a gente tem para utilizar em um computador. Aqui, que apareceu nesse cantinho aqui, ó, tem um conector, tem outros aqui, ó, também, embaixo, e tem um branquinho aqui, ó, que está marcado. Esses daqui, na realidade, eles ficam ligados aos HD e o SSD. Pai, fica mais perto desse chipset mais afastado aqui, porque eles são mais lentos, né, do que a CPU. E ele fica perto ali porque é o equipamento que ele fica cuidando mesmo. Tudo bem? Então ali na realidade são os gatos, onde a gente vai colocar alguns cabos ligados nesses conectores e desse conector liga no HD, num drive de CD ou de SSD. Aqui em cima, ó, aqui em cima tem um outro conector, tá meio escondidinho, mas tem um outro aqui, ó, grandão, aqui embaixo. Eu vou passar por cada um desses pontos, tá? Por isso que eu estou falando agora de uma forma geral, para vocês terem uma visão de onde fica cada uma dessas coisas, e aí depois eu vou passando em cada um deles e explicando. Aqui embaixo, então, tem um outro local que na realidade é o conector de energia. Para essa placa de vídeo, essa placa mãe funcionar, você precisa ter uma fonte de energia, que tem um conector aqui padronizado para você evitar de tipo, colocar na posição errada e queimar a placa, então só tem um jeito certinho de engatar a fonte de energia nela. E aí, dependendo da sua CPU, se precisar de mais energia, aí vai ter um conectorzinho desse aqui, menorzinho, mais perto da CPU, para mandar mais energia para ele. E aqui terminando, aqui no alto, na realidade são vários conectores que ficam na parte de trás do gabinete, onde você vai ligar ali USB, vai conectar os conectores do seu monitor, VGA, o HDMI, local para colocar os fones de ouvido, microfone, ficam nessa parte aqui, soldados aqui, e ficam na parte de trás do computador. Então são os conectores periféricos da placa-mãe. Aqui um exemplo de placa-mãe do notebook. Cada notebook, gente, tem uma placa-mãe diferente, formato diferente, então é muito complicado você fazer essas mudanças se você precisar fazer alguma modificação nesse notebook. Então, normalmente você tem que comprar uma específica, com o mesmo tamanho, com as mesmas especificações para você colocar nele. Então, normalmente a gente acaba nem trocando, só manda consertar mesmo. Tá? Então, a placa-mãe de um computador desktop é mais fácil, você pode, tipo, às vezes, fazer só um upgrade. Você vai ali, tira a placa-mãe com a CPU e memória, coloca uma outra nova, e aí você gasta menos dinheiro e você consegue evoluir seu computador. Praticamente você mudou tudo, entendeu? Mas aí você não precisa comprar outro gabinete, outra fonte, outro monitor, e aí acabam, então, dessa forma, barateando um pouco. Mas aqui, então, ó, na placa-mãe, é uma placa de vários circuitos integrados, tem nessa parte central, não sei se vocês estão vendo o meu mouse passando aqui. Estão vendo? Diz aí para mim. Vocês conseguem visualizar meu mouse? Consegue, né? Então tá. Dá para ver sim, André. Show. Então nessa parte aqui é o slot quer dizer, é o slot da CPU, né? Vamos botar aqui o socket da CPU. Tá? Então vendo que tem um monte de furinho, que é o local onde vai engatar as perninhas da CPU para esse tipo de placa-mãe. Vai ter um outro localzinho aqui, ó, que tem uns microchips. Tá bem difícil de ver, mas aqui é uma memória RAM para notebook. Ele acaba sendo ele acaba sendo menor, tá? Por causa das dimensões do equipamento. Aqui vai ter um outro local que é uma plaquinha de rede Wi-Fi, mas aqui é só por alto mesmo, não precisa gravar essas coisas não. Só estou mostrando para vocês que tem esses detalhes. Aqui no canto, ó, os conectores USB, conector para fone de ouvido, essas coisas
que eu mostrei lá na outra placa, só que aqui são de forma mais reduzida. Se vocês olharem aqui, um iPhone, se eu não estou enganado é um iPhone 10, essa aqui é a plaquinha mãe dele. Tá? Do lado que tem essa aqui é a placa mãe principal dele. Se vocês olharem aqui, não sei se consigo fazer um zoom aqui. Nesse pontinho aqui, ó, ele tem um monte de engatezinho onde você vai engatando cabos, né, específicos para aquele conector ali, e aí você liga dele para a bateria, dele para uma outra plaquinha que tiver, dele para uma outra, vamos supor, um sensor de câmera, um sensor de microfone. Então, você tem aqui por baixo aqui alguns microchips e vários conectores, que seriam aqueles slots, para ligar as várias funcionalidades do seu smartphone, tá? Às vezes a tela, o fone, a câmera e outras coisas mais que tiver nele, tá? Então, é importante saber que a placa-mãe é um dos principais componentes. Então, quando você for escolher um bom computador, você vai escolher uma placa-mãe de uma qualidade boa, de uma marca conhecida, e não tentar economizar tanto dinheiro. Você sempre tenta equilibrar o máximo possível para que você tenha uma placa-mãe boa, que tenha um controle bom assim de energia, para que você consiga às vezes, aumentar a velocidade do seu computador. Quer dizer, seu computador consiga aproveitar o máximo possível a velocidade dos componentes, né, da CPU, da memória. Então, se você tem uma placa-mãe não é de boa qualidade, às vezes você tem a CPU, a melhor CPU do mundo, mas ela não vai funcionar na melhor qualidade, porque ele acaba não tendo muito controle da energia que é enviada para os componentes. Então, vou falar aqui de alguns tipos de placa-mãe para desktop, para computadores, né? Já que para notebook e smartphone são bem diferentes. Então, há um padrão definido aqui, ó. Esse quadradinho, ele indica os vários tamanhos de placa-mãe, seriam os tipos, que a gente pode ter, mas não são todos, tá? Então, basicamente aqui, ó, nesse rosa aqui, ATX, que vem daqui até aqui assim, ele na realidade é o padrão de placa-mãe, tamanho normal. Esses buraquinhos aqui, na realidade, são os locais padronizados por onde você vai colocar os parafusos para prender essa placa-mãe no corpo lá do gabinete. Mas aí você pode ter outras placas-mães menores, tipo essa mini TX aqui, ó, que é esse amarelinho, tá? Micro TX, que é um pouquinho menor do que a TX, mas basicamente aqui é o seguinte, as empresas padronizaram os tamanhos, e como que deveriam ser esses conectores dessas placas-mãe, e aí é lógico, quem fabrica os gabinetes já fabrica com os furos nas posições corretas, que aí a gente consegue alinhar a placa-mãe dentro do gabinete, prender ela, e os demais componentes acabam sendo compatíveis com esse padrão aqui. Então, um exemplo aqui, ó, só para vocês verem os exemplos na prática aqui. São placas-mãe da ASUS, tá, que é uma grande empresa de software, de hardware, né? Então tem computador, tem notebook, tem smartphone, vocês devem conhecer. Tá, então, são placas-mãe dele, são todos da mesma linha, tanto é que as cores são parecidas, né? Preto e vermelho aí, a galera que é Flamengo, né? Mas o tamanho padrão dela é essa daqui, essa segunda, a TX. Só que você tem uma outra placa que, repara aqui, ó, enquanto na TX só tem desse lado aqui, ó, esses vermelhinhos e pretos, esses slots de memória aqui, ó, na vertical, na EATX já vai ter o dobro, ó. Além do lado direito, tem do lado esquerdo também. Tá? Então, quer dizer,
Você tem uma placa-mãe um pouco maior, com mais componentes ali e mais possibilidades. Então, para quem quer gastar um pouco mais de dinheiro, ter um computador melhor, vai esse aqui. Aí você quer gastar um pouquinho menos, aí você vai ter essa outra aqui, ó, que na verdade retira um pedaço da placa, tendo menos componentes aqui, ó, para expansão, que normalmente a gente acaba não precisando desses montes aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4 na horizontal aqui. Às vezes a gente não coloca nenhuma placa de expansão, ou às vezes só uma placa de vídeo. Então gastar com uma placa-mãe maior dessa acaba sendo um desperdício de dinheiro se você não for usar todas as conexões. No caso, você poderia comprar uma micro ATX que já tem, ó, 2 conectores, 2 slots de expansão aqui, que acho que já seria uma quantidade boa para um desktop assim, de uso doméstico, tá? Slots aqui de memória. Mas se você tem, por exemplo, um computadorzinho que você quer fazer ele menorzinho, às vezes o fabricante faz ele menor, então ele precisa de um componente que seja pequeno, então ele pode escolher esse último aqui, que é um mini ATX, que ele acaba sendo equivalente, só que em vez dessas 2 plaquinhas de expansão aqui, agora só tem um local para uma, ó. E condensa os equipamentos todos em um espaço menor, retira algumas coisas que ele achava que não seria necessário, né, tanta expansão, e aí você consegue montar um computador a partir disso daqui. Esse padrão ATX, ele veio derivado de um padrão que antes da década de 90 era um padrão AT, tá? Que era o Advanced Technology. Então eles fizeram uma evolução desse padrão, corrigindo os erros dessas placas-mãe antigas, e fizeram esse ATX, Advanced Technology Extended, né? Quer dizer, eles pegaram um padrão AT, incrementaram algumas coisas e fizeram o ATX, que é o que a gente utiliza até hoje, tá? E aí é lógico que tem algumas variações só em relação ao tamanho, mas uma das coisas principais era o seguinte: nas placas AT vinham 2 cabinhos para você ligar a energia. Você tinha que botar na posição certinha para engatar na placa-mãe. Se você invertesse a posição, ele engatava também. Mas se você não prestasse atenção, você queimava a sua placa-mãe. Então agora é um conector único, que não adianta você botar na posição errada que ele não vai engatar. Então ele tem essa evolução, uma das evoluções, né, que garante maior segurança, e é lógico, naquele engate ali tem muito mais contatos elétricos, né? Então ele consegue mandar uma energia mais limpa, mais padronizada para usar na memória, na CPU. Tá? Então a diferença entre esses tipos que eu mostrei para vocês é basicamente o tamanho. Se ele for maior, ele tem mais slots de expansão, tem mais componentes, você garante que é uma placa de maior qualidade e ele acaba ficando mais caro. Se ele for menor, basicamente é para poder atingir um nicho de mercado diferente, pessoas que não querem gastar tanto, mas querem às vezes uma qualidade, né? Não precisa de tantos slots de expansão, de memória ou de placa de expansão, e aí você acaba comprando uma menor, tipo micro ATX ou mini ATX. Aí você vai analisar de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá, então passamos a placa-mãe, os tipos de placa-mãe, agora a gente vai entrar nos componentes, que eu já falei para vocês, tá? Aqueles componentes, de uma forma geral, mas agora eu vou passando em cada um deles. Então, primeiro é o socket. Aqui nesse desenho, se vocês olharem, é um esquema aqui que no site da Intel existia, né? Onde a gente tem aqui um local para colocar a CPU ali dentro. Tá? Então, tem aqui uma tampa metálica que vai prender ele por cima, vai prender a CPU por cima, e por baixo da CPU vão ter os contatos elétricos ligando a CPU na placa-mãe. Vou mostrar um pouco mais desses contatos elétricos, né, que esse socket tem, e a própria CPU. Tá? Então o que ele tem aqui são vários pininhos.
Se vocês baixarem esse aplicativo, tipo CPU-Z, além de outros, você consegue ver informações sobre a sua CPU, sobre a placa-mãe, aqui ó, mainboard, né? CPU, memória, graphics aqui seria a placa de vídeo. Então você consegue ter várias informações da sua placa-mãe também. Esse aqui é uma informação de um que eu peguei no site dessa CPU-Z, onde na realidade aqui ó, mostra que o package indica que é o socket 1155, né, LGA. Isso aqui está dizendo para mim qual é o tipo de conector que tem na placa-mãe, né, qual é o tipo de socket para colocar a CPU. Tá? A CPU já tem aqui informação, o Core 5 de terceira geração, um pouco mais antigo esse print, né? Mas com esse conector. Olhando assim, gente, não dá para saber. Né? Vocês vão pesquisar na internet lá, socket 1155 LGA, aí vocês vão ver informação sobre ele e qual CPU que você consegue colocar, qual linha de CPUs que você consegue colocar ali. Então seria o Intel i5, i7, i3 da época, né? Terceira geração, mas esse tem que pesquisar e aí você acaba achando a informação. Tá? Esse socket é definido pelo fabricante, então, ou pela Intel ou pela AMD, os principais, né? Que define quantos contatos a CPU vai ter, quantos contatos elétricos embaixo, quantos pininhos ele vai ter. Então ele define também como que o socket deve ser feito pelos fabricantes de placa-mãe. Tá? Então, quando a gente vai escolher a CPU, isso vai limitar as placas-mães que a gente escolher. Ou se a gente escolher uma placa-mãe específica, a gente vai limitar as CPUs. Então, normalmente a gente faz o seguinte, ó, eu quero um Intel i5, ou eu quero um AMD Ryzen 5. Né? Então, você escolheu a CPU, a partir disso você vai escolher uma placa-mãe que vai funcionar com ele. Tudo bem? Então, é bem relacionado, bem ligado uma coisa com a outra por causa do socket aonde a CPU vai ficar. E, além disso, também, escolhi a CPU. Tá? Escolhi, agora quando eu vou escolher a placa-mãe, eu vou ver um que tem um socket igual da CPU, mas que tenha também um tal do chipset que seja compatível com a minha CPU. Então tem essas limitações. Então normalmente você vai olhar na especificação da placa-mãe, ele vai dizer, olha, ele permite Intel Core 3 e 5, 7 e 9 de, sei lá, nona geração, décima geração. E aí você vai ter que pesquisar direitinho se aquela placa-mãe funciona. Porque tem a limitação também do chipset, tá? Depois eu falo mais para vocês o que seria esse chipset. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente viu aqui, ó, a gente tem uma CPU da Intel, o socket 1155 LGA. O que isso quer dizer? Socket aqui é em inglês, socket. 1155, na realidade, a gente pode dizer que é o tipo de socket 1155. Tá? Mas está relacionado à quantidade de pinos que a CPU tem e o socket também, né? Então seria 1155 pinos na parte de baixo da CPU. E o LGA é o tipo de contato entre a socket e a CPU. Então se é por pino ou se é por uma outra forma, tá? Eu vou passar aqui e vou explicar para vocês. Qual os tipos de socket? Ó, naquele exemplo que a gente viu lá, estava o LGA, não é isso? Aqui, ó, LGA. Esse LGA, na realidade, em inglês seria Land Grid Array, quer dizer, tipo uma matriz, né? Na verdade, como se fosse várias molinhas, lá no socket vão ter várias molinhas assim, onde a CPU vai engatar por cima. Na CPU, na realidade, só tem um contato elétrico, como se fosse esses pedacinhos metálicos aqui embaixo, ó, que estão em laranja. Ele vai engatar em cima de várias molinhas lá do socket. No caso aqui, esse aqui é
um tipo de socket mais moderno, tá? Onde os fabricantes de CPU tiraram os pininhos que ficavam embaixo e deixaram só um contato metálico embaixo. Eu vou mostrar uma fotinho para vocês. Mas antigamente, a CPU tinha um monte de pininho embaixo, assim. Então tinha CPU e vários pininhos embaixo, onde engatava nos furinhos lá do socket, tá? Que é chamado de PGA, que é pin, né? Pin de array, quer dizer, uma matriz aqui de pinos, como se fosse um monte de pininho mesmo. Depois a gente pega uma CPU, procura uma CPU e mostra para vocês. E esse aqui, ó, BGA, seriam para CPUs que são soldadas direto na placa-mãe. Onde embaixo aqui, na verdade, são várias esferazinhas que ficam embutidas ali na CPU e vai ter na placa-mãe um outro engate com várias bolinhas também, onde eles vão botar na posição correta e aí com algumas máquinas ele vai, tipo, essas bolinhas vão derreter e vão juntar a placa-mãe com a CPU. Então os BGA aqui são soldados. Só um pouquinho aqui. Tá, então vamos lá. Um exemplo aqui de socket da Intel, na realidade é de um mais novo, né, um i9, que é esse socket R4 aqui, ó. Na verdade aqui tem uma tampa metálica em cima para poder prender a CPU ali dentro, e por dentro tá meio difícil de ver, mas são várias molinhas, né, como se fosse um ferrinho apontado para cima assim, onde a CPU vai encostar. Então, nessa parte desse socket, a gente nunca coloca o dedo ali, porque se amassar uma dessas molinhas, ele vai sair da posição, e aí a sua placa-mãe já está perdida, você tem que jogar fora, entendeu? Então, na hora de colocar ali, você coloca na posição com calma, mas sem esbarrar nada nele, para não amassar esses pininhos, essas molinhas, tá? Esses sockets aqui são do tipo LGA, que são essas molinhas, a quantidade de pinos, ó, 1100, 1150, 2011, 1151, 2066. Que na realidade eles acabam recebendo esse nome aqui, ó. Esse socket LGA 1150 é o socket H3 da Intel. Esse 1151 é o socket H4 da Intel. E esse aqui é o R9, que é o LGA 2066. Nesse caso aqui, então, ele vai ter um conjunto de CPUs que funcionam só nesse, que vão encaixar direitinho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, naquele socket lá da Intel, que vai caber esse CPU aqui, que é até de forma grande, né? Por baixo são vários conectores metálicos. Isso aqui não é um pininho, é só uma pecinha metálica que está soldada ali por cima dessa peça de CPU. Específico para aquele socket lá. No caso da AMD, a gente olha assim, parece diferente, mas a estrutura dele, até interna ali, ó, repara aqui que tem um espaço vazio e as molinhas estão em volta. Para esse socket é diferente, tá vendo? Tem dois espaços vazios aqui com alguns componentes soldados ali dentro. Tá? Esse aqui não faz parte do socket. O que faz parte que são esses pininhos aqui e escondido aqui por baixo, né? Esse aqui é o socket STRX4 aí da AMD, que é um LGA 4094, então quer dizer, tem mais de 4.000 pininhos, né, na CPU e nesse socket aqui. Mas tem alguns outros, tipo a M1, a M2, tipo a AMD, né, são sockets da AMD. Então, a M1, a M2, a M3, até o AM4 que eu mostrei para vocês, que é um PGA 1131, que aqui no caso é um socket onde a CPU tem uns pininhos, por isso que é o P.
do TR4, que já é um LGA, e aqui já é um mais novo, que é de na verdade, um Ryzen mais avançado aqui, que é o Threadripper, né? Que ele é gigantesco, né? Ele é praticamente como se fosse duas CPUs soldadas. Dentro de cada uma dessas CPUs tem vários núcleos, né? Você tem ali, acho que 64, ou tem outros que tem até 128 núcleos. Então isso aqui é um processador aí top mesmo da AMD. Assim como o i9 lá da Intel. Tudo bem, gente? Fizeram alguma pergunta até aí? Vou continuar. Vamos para a última parte aqui de hoje. Vou falar sobre chipset. Chipset, na realidade, ele... Vamos contextualizar assim. Logo que foram criando as placas-mãe, cada dispositivo que ligava aquela placa-mãe tinha um chip que controlava. Então, por exemplo, para controlar o HD, tinha um chip específico para controlar o HD. Você precisava de uma placa para poder controlar o vídeo. Aí tinha um outro chip para poder controlar aquele vídeo. Você precisava controlar a memória. Então você tem um chip específico para poder controlar o acesso à memória. Você precisa de uma placa de rede. Aí vai ter um outro chip para controlar a placa de rede. E aí o que com o tempo foi acontecendo? Ao invés de ter vários desses chips separados, eles fizeram um set, fizeram um conjunto dentro de um chip único, por isso que é chipset, né, um conjunto de chips, integrados dentro de um módulo único, tá? Chamado de chipset. E aí esse chipset ele vai definir várias coisas, tipo, quanto de memória que eu posso ter na minha máquina, quantos HDs eu posso ter, na verdade, qual a velocidade que as informações trafegam, que os bits trafegam por dentro da minha placa-mãe, ligando CPU e memória e os outros dispositivos, as outras placas. O chipset vai controlar esses vários detalhezinhos. Então, na realidade, o chipset é um elemento fundamental para poder funcionar direito o computador, porque é ele que vai controlar a ligação entre esses vários componentes na placa-mãe. Normalmente, esses chipsets são fabricados por uma empresa diferente da que fabrica a placa-mãe, mas não necessariamente pode ser a mesma, né? Nesse caso aqui, ó, tem a VIA, tem a CIS, tem a Intel, então tem vários fabricantes diferentes. Aí um fabricante de placa-mãe compra esses chips, quer dizer, faz um projeto integrando esse chipset com uma família de CPUs da Intel ou da AMD, um conjunto de tipo de memória, ou DDR3, DDR4, ou outras que vierem a surgir no futuro. Tá? Então, os fabricantes de placa-mãe buscam esses projetos, né, de vários fabricantes, criam o projeto deles, integrando esse chipset aos processadores que ele é compatível, e vai criando aquelas placas de tamanho ATX, eATX, micro ATX e mini ITX. Essa camaradinha não quer passar. Tá. Como vocês naquela imagem da placa-mãe um pouco mais antiga, está quase terminando aqui, tinha dois chipsets. Um que ficava aqui no alto ligando CPU, memória e uma placa de vídeo, que eu comentei para vocês, lembra? Que é chamado de ponte norte, North Bridge aqui, onde ele liga os equipamentos, são os mais rápidos da placa-mãe. Por que isso, Anderson? Porque na realidade, quando você trafega os dados de um equipamento para outro, tipo assim, está saindo da CPU, vai para a memória RAM. Os outros equipamentos têm que ficar esperando. Então, se eu tenho um equipamento que é muito lento, então ele vai deixar a CPU mais lenta. Então, a ideia é o seguinte, ó, joga esses equipamentos mais lentos para uma outra
para uma outra parte, ok? Junta as informações que eles estão trafegando para cá, junta eles e aí sim, de tempos em tempos, você passa para esse chipset maior aqui. Então, esse chipset da parte próxima à CPU e memória RAM é o chamado de ponte norte, e os que fica ligado aos equipamentos mais lentos é a ponte sul. Só para vocês saberem que existem essas duas coisas, tá? Um interligando a CPU, e memória e placa de vídeo, e a outra interligando os demais. Só que atualmente, lá naquele primeiro exemplo da primeira placa-mãe, depois eu volto nele, você não tem mais o local ali onde fica o chipset da ponte norte. Por quê? Porque a Intel, a AMD já começaram a integrar dentro da CPU esse chipset. Ele juntou todos esses chips que ficavam separados na placa-mãe e jogou para dentro da CPU. Como você consegue cada vez mais acrescentar mais coisa dentro daquele módulo de CPU, eles acrescentaram também a ponte norte. Então a CPU faz um monte de coisa ali. Então aqui, ó, nesse exemplo inicial que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui, ó, socket da CPU, aqui, tem aqui, ó, a ponte norte e a ponte sul. Já nesse aqui, ó, a placa mãe mais nova, a gente tem aqui, ó, socket da CPU, que também vai estar integrado dentro da CPU a ponte norte, que é o chipset da ponte norte, e embaixo aqui, ó, está escondido por a plaquinha de metal, que é um dissipador de calor, que é a ponte sul. Tá? Vamos dizer que esses chipsets são como se fossem processadores mais simplificados, mas ele é responsável por interligar as outras peças. Tá bom? Para terminar aqui, ó, então a importância do chipset, ele que define as capacidades da placa-mãe. Tá? Então, a quantidade de tipo de memória RAM que a gente pode ter. Então, se o chipset diz que ele funciona só com DDR3, só placa-mãe, só vai poder colocar DDR3. Se ele define que é DDR4, é só DDR4, ok? Quantos HDs e SSDs você pode, quantas placas de expansão, se você pode só botar uma placa de expansão, duas interligadas, né? Isso o chipset que vai definir. E a velocidade máxima do processador, que aí você pode fazer alguns ajustes. Tá? Então, eles sempre são projetados em conjunto com a CPU. Então, quer dizer, a CPU faz, mas o projeto dele depende de tal chipset para poder funcionar, para poder acessar os equipamentos. Tá? Então, depois da CPU e da memória RAM, o chipset é um ponto principal que a gente tem que ter, quer dizer, que tem no computador para tornar ele mais rápido ou mais lento, ok? Bem, pessoal, na próxima aula, então, eu começo a falar sobre componentes on-board e off-board, tá? E slots de expansão, de memória RAM, slot de memória secundária, local que a gente coloca aqui, ó, o HD, SSD, o USB, slot de expansão para botar placa de vídeo, placa de rede Wi-Fi, tá? Aí tem alguns padrõezinhos que eu vou mostrar para vocês e das velocidades aí dessas placas de expansão que foi evoluindo, os conectores de energia, tá? Que são os padrões atuais, os cabinhos aí dos conectores de energia e chegar lá na BIOS e setup, só passando rapidinho aqui, ó, as cenas do próximos capítulos para vocês. Os BIOS mais novos, vou falar que tem uma bateria também, alguns pininhos, que é importante saber sobre esses pininhos aqui. E na próxima aula eu falo então para vocês. E chegando aqui aos conectores finais dos periféricos. Tudo bem, gente? Essa aqui é a aula de hoje. Agradeço a presença de vocês. Assim que a gente terminar aqui, eu vou talvez editar alguma coisa, tirar uma partezinha no início lá do vídeo, jogo lá para o YouTube e aí vocês avisam para os seus colegas, quem quiser ver de novo ou quem não pôde assistir hoje, vai estar disponível lá no AVA para vocês.
Falou, abraço, gente. Obrigado por vocês terem vindo. Valeu, Falou, Anderson. Até a próxima. abraço. Tchau, Davi. Tchau, gente.